Olá, meu nome é Bruno, eu faço parte do Pod em Peixe Boi. A gente é o subgrupo Brazuca, todos nós somos brasileiros. A gente vai apresentar um pouquinho o trabalho que nós desenvolvemos no Neuromatch, e também contar um pouquinho melhor no final das nossas experiências, o que fizemos e como foi estar juntos nessas 3 semanas muito intensas. Como eu já disse, meu nome é Bruno, ao meu lado vai ter a Júlia, a Catiele e o Vitor. E cada um de nós está espalhado em um canto diferente do Brasil. Em específico, eu estou em São Paulo. Vocês vão estar lá vendo o pontinho preto. A Júlia e o Vitor, eles estão em Minas Gerais, é o azulzinho e o cinzinha. A Catiele está lá em Alagoas. Além de nós, tem o nosso grupo, o TA Renato, que ele está atualmente lá no Peru, e o nosso mentor, Randy, que ele é lá de Toronto. Oi, pessoal, eu sou a Catiele. A nossa pergunta, né, de início do projeto era como a atividade nas regiões do córtex visual está relacionada a diferentes tipos de estímulos. A gente utilizou o K-Natural Imagens Dataset e, de início, a gente pensou em decodificar as dimensões de cada imagem e analisar os padrões de ativação de acordo com as características dessas imagens. A gente sabe, né, que a gente consegue decodificar esses sinais cerebrais, e como posição, orientação, categorias do córtex visual. E no nosso trabalho, a gente tentou decodificar, né, os sinais gerados através da ressonância magnética. Oi, pessoal, meu nome é Júlia. Aqui a gente tem um fluxograma do que a gente fez no nosso projeto. Nosso dataset, cada linha corresponde a uma ativação de diferentes regiões do cérebro, codificada nos voxels, e associada a um estímulo, e esse estímulo é uma imagem. Depois a gente agrupou esses voxels e esses estímulos pelas respostas características e extraiu informações para as imagens associadas a cada grupo, que a gente extraiu aqui, incluindo a entropia. E aqui a gente vai descrevendo cada passo e as nossas experiências nesse trabalho. Então, nossa hipótese, ela é baseada, né, nessa hipótese de duas streams de informações cerebrais no córtex visual. Uma ventral e uma dorsal, né? A ventral seria responsável pelo reconhecimento de objetos, né? E a dorsal é pela localização espacial dos objetos, né? A gente encontrou entre os grupos, né, de voxels, um grupo, né, que é esse grupo 4 aqui, que tem uma correspondência grande com a região anatômica relacionada à corrente ventral, né, de informações. E a nossa hipótese é que o grupo de voxel 4, que é esse relacionado ao fluxo ventral, ele está relacionado com ativação em imagens com maior detalhes mais finos, e que tem esse apelo por reconhecimento de objetos mais forte. E como que a gente testaria essa hipótese? A gente comparou imagens do grupo 1 e grupo 2, né, que foi mostrado no slide anterior, que são os grupos que têm maior a resposta mais destacada nessas duas áreas. Os estímulos relacionados a essas dois grupos, a gente vê aí nos grupos verdes uma resposta bem baixa no grupo de voxel 3. E nas imagens vermelhas, a gente observa uma resposta grande no grupo 3. E a gente pode observar também uma presença maior de detalhes nas imagens vermelhas, né? Enquanto nas imagens verdes a gente vê superfícies mais planas, né? Regiões mais planas. Então, para quantificar essa diferença entre os grupos que a gente identificou anteriormente, que um dos grupos apresenta visualmente detalhes mais finos que o outro, a gente computou a média das entropias associadas a cada imagem para cada grupo. Então, usando o teste T, a gente rejeitou a hipótese de que as médias das distribuições seriam iguais. E a gente tem uma diferença estatística nas entropias dessas imagens. A rejeição dessa hipótese de que as imagens têm a mesma média de entropia pode estar relacionada a esse correlato biológico
do fluxo ventral, né? Que ele está relacionado ao reconhecimento de objetos. Então, imagens com maior entropia, o cérebro teria mais dificuldade para fazer o reconhecimento de padrões e portanto, teria uma ativação maior nessa região. Bom, de próximos passos que a gente quer fazer, dado que nós aprendemos na Neuromet e também outros conhecimentos que o nosso mentor deu, é fazer um estudo melhor de como cada uma dessas regiões, o V1, o V2, o V3 e o V4, estão se relacionando na hora do processamento. Então, é tentar entender se, por exemplo, há uma ativação inicialmente no V1, que passa para o V2, que passa para o V3, que é mais ativado dado a semântica da imagem ou coisas correlatas. Além disso, a gente quer tentar explorar um pouquinho melhor o como fazer essas comparações, como comparar os grupos. A escolha de grupo, nesse primeiro momento, foi uma escolha baseada só nos grupos de maiores duas variâncias. Mas a gente tem muito mais grupos para explorar dentro desse conjunto. Bom, como vocês podem ver em função da apresentação, meu nome é Bruno, minha colega acima de mim é a Júlia, a Catiele, o Vitor e o Randy, o nosso mentor. Isso daqui foram uma das reuniões. Além disso, também teve o Renato, que deu uma super ajuda no nosso projeto. Eu queria agradecer a Neuromet pela oportunidade, pelo excelente curso, que foi muito reconfortante ver diferentes conhecimentos sobre neurocomputação contemplados e sendo vistos aplicados. Muito obrigado, gente.